Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, o capítulo 36, versos 3 e 4. São palavras de Eliú. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Muito bem. Eliú, mais à frente, no verso 22, ele vai dizer: Eis que Deus se mostra grande com o seu poder. Quem é mestre como ele? Não há mestre como Deus, mas Eliú aprendeu com Deus, então ele diz que ele é mestre do assunto. Contigo está quem é mestre, então quem é senhor do assunto. A questão aqui é mais séria. Meus irmãos, a teologia, etimologicamente, significa o estudo de Deus. Mas as etimologias, elas, quando muito, fazem alusão a um conteúdo. E é preciso que nós interpretemos isso. Então, no caso da teologia, de forma muito específica, nós devemos entender que nós não estudamos Deus. Deus não é objeto de estudo, Deus não está num laboratório, aguardando ser estudado por nós, aguardando o nosso exame criterioso e definitivo. Não. Na teologia, Deus sempre é o sujeito. É Deus quem vem a nós, é Deus quem se revela e é Deus quem nos capacita a estudar sua revelação. Por isso, quando pensamos numa definição de teologia de forma bem simples, nos baseando na etimologia, nós falamos que teologia é o estudo da revelação de Deus. Nós não estudamos Deus, estudamos o Deus que se revela, e esse revelar de Deus, que já é uma graça, ele o faz de forma compatível com a nossa estrutura mental, estrutura essa que ele mesmo criou e nos deu. Voltando à questão, então, do teólogo que mexe com a teologia, que trabalha com a teologia, trabalha com a revelação de Deus, nós podemos observar que o contato com o sagrado pode gerar, em princípio, três sentimentos. Um deles é o sentimento de banalização. Você pode começar a banalizar o sagrado. É como você, quando conhece muito algo, ou considera que conhece, você acaba relaxando um pouco, porque você está muito familiarizado. Eu observo isso entre um iniciante em alguma profissão e alguém, muitas vezes, vivido. E aquele que é vivido sabe que o iniciante está certo em tomar determinadas precauções, mas ele acha que domina tão bem que não precisa. Eu poderia enumerar aqui vários e vários exemplos, mas a banalização é uma coisa natural, infelizmente natural, para aquele que mexe muito com isso. Então, é como um médico que pode banalizar a morte, não é porque ele, na realidade, diminua o sentido da vida, é porque ele lida constantemente com isso. O médico, o enfermeiro, o motorista de uma ambulância, está sempre dirigindo, carregando pessoas de um lado para o outro, muitas vezes entre a vida e a morte. Essas coisas, até por uma questão de sobrevivência dessas pessoas, no caso, que fazem este serviço, elas banalizam para se proteger, de certa forma. Mas a banalização pode ser um mal, e no campo teológico, quando nós perdemos a dimensão de quem é o nosso Deus e começamos a brincar com as coisas sagradas. Uma outra atitude, também negativa, é a arrogância, que para mim é o caso aqui de Eliú. Você lida com o sagrado e se coloca acima de todos porque você entende do sagrado, mas ninguém entende. Então, você passa a falar do sagrado de uma forma de uma forma que você se considere o proprietário daquilo.
Então, você apenas apresenta proposições e, com ar arrogante, de quando em quando, usa uma frase de efeito e faz uma pausa, olha para o lado para que as pessoas possam admirar e você dizer: vejam só, olha o que eu disse, olha que frase bonita. Em geral, o teólogo arrogante, ele gosta de se ouvir, ele gosta do som da sua voz, da sua entonação, ele gosta daquilo que ele afirma. Mas há uma terceira atitude, que esta sim é positiva, é nós nos determos no sagrado e entendermos a maravilha de Deus dentro do que nos é possível compreender, sabendo que há muito mais por saber, mas nós somos limitados e na eternidade passaremos toda a eternidade, se me permitem falar de passar a eternidade, aprendendo mais sobre Deus e o adorando e o servindo dentro do propósito que ele tem para as suas criaturas. Esta me parece a atitude correta biblicamente. Então, é preciso que nós, teólogos, especialmente os mais maduros, não se infantilizem hoje, de modo especial, por causa da divulgação da teologia, pela facilidade que temos. Eu agora estou aqui numa sala da minha casa, gravando este vídeo, e quando tínhamos uma oportunidade dessa antes, então agora temos para falar coisas edificantes, não edificantes, para vender produtos, não vender produtos, para criticarmos, para elogiarmos, ou seja, nós saímos daqui e alcançamos o mundo. Então é preciso que a gente não se bestialize diante disso tudo, assumindo atitudes pueris, com preocupações exóticas, criando grandes questões em cima de assuntos irrelevantes, ou um outro perigo para nós, querer ser maior do que a mensagem que deveríamos levar. Popularidade não é necessariamente sinônimo de fidelidade. E triunfalismo teológico, certamente, não é o caminho bíblico para o ensino da verdade. Por vezes, e não poucas, a verdade tem permanecido com um remanescente fiel. A verdade não é construída nem destruída. Antes, ela permanece, porque toda verdade pertence a Deus. Por isso, só permanece na condição de verdadeiro o que é verdade. A verdade, por proceder de Deus, ela permanece como tal e ela é eterna. É preciso, então, que cultivemos o espírito de gratidão a Deus e o grande temor diante da nossa responsabilidade como cooperadores do reino. A infantilidade tem a sua graça na infância. Na mocidade, em alguns casos, pode até ser tolerada, mas na vida adulta é lamentável. Ainda mais se essa imaturidade, influenciadora de dezenas de pessoas, que na sua própria imaturidade, fruto da sua infância espiritual, absorvem aquilo que dizemos sem o senso crítico que de fato ainda não desenvolveram. Por vezes, o desejo orgulhoso e pecaminoso de permanecer em evidência, corremos o risco de fazer concessões com a verdade a fim de sermos bem aceitos dentro dos moldes contemporâneos, com a sua ética e estética tão bem definidas sob a designação sagrada de politicamente correto. Quando o gosto e a preferência pessoal assumem preponderância sobre a verdade, temos, de fato, um grave problema de pragmatismo teológico e eclesiástico. Nesse contexto, a verdade torna-se indiferente e irrelevante. Os líderes e mestres da igreja são responsáveis, dentro de uma esfera de competência, por conduzir com integridade o rebanho. A superficialidade, a condução do povo de Deus, por meio da palavra,
é quase tão grave quanto o ensino estranho às Escrituras Sagradas. Uma teologia que vise simplesmente destruir seu oponente, aumentar debate pelo debate e ostentar uma suposta superioridade intelectual e um cinismo arrogante, como me parece que era o caso aqui de Eliú, nada tem a ver com o propósito de uma genuína teologia bíblica, que é nos conduzir ao conhecimento pessoal e redentivo de Deus, que redunde em sua glória. Sabemos que toda afirmação envolve negação. A verdade sempre envolverá antíteses. Nós não temos escolhas aqui. A verdade revelada nas Escrituras Sagradas é como Deus a percebe. Deus percebe as coisas como são. Deus e mais ninguém tem um conhecimento objetivo da realidade. As coisas são como são porque, de alguma forma, Deus as sustenta. Antes de atribuirmos valor à verdade, elas permanecem como são, porque foi Deus quem a criou e é Deus quem lhe confere significado. A verdade é uma expressão de Deus em si mesmo e na criação. Deus é a verdade, opera por meio da verdade e nos conduz à verdade. A graça de Deus opera pela verdade. E nesta verdade que foi ouvida e compreendida, frutificamos, como diz Paulo no primeiro capítulo da carta aos Colossenses, verso 6. A verdade é aquilo que é consistente com a mente e a vontade e o caráter e a glória do ser de Deus. Se nós pensarmos de uma forma mais simples ou mais sintética, podemos dizer que a verdade é uma autoexpressão de Deus. Por isso, a verdade é sempre essencial. O cristianismo não se sustenta amparado em aparências, circunstâncias, ambiguidades. Antes, ele proclama a verdade e se dispõe a ser examinado à luz da sua verdade. Então, ou a sua mensagem, ou seja, a mensagem cristã, ou ela é verdadeira, ou não há mensagem relevante a ser proclamada. A teologia, como sistematização do que foi revelado na palavra, visa tornar mais compreensível a plenitude da revelação. A teologia, portanto, nada tem a dizer além das Escrituras. A natureza, ela é tão infalível quanto a Escritura, mas ela nada acrescenta às Escrituras, ela apenas a ilustra. Então, ela, a teologia, não substitui nem completa a Escritura. Antes, ela deve ser a sua serva. A teologia brota dentro da intimidade da fé daqueles que cultuam a Deus e comprometem-se com a edificação da igreja. A nossa teologia é sempre limitada e finita. Nunca é um edifício completo em todas as suas partes. Antes, é uma tentativa humana de aproximação fiel das Escrituras, rogando a indispensável assistência do Espírito Santo, porque somente Ele pode desvendar os nossos olhos para percebermos, para que vejamos a glória de Deus, a majestade de sua revelação, a grandeza de sua palavra. E por isso mesmo, a nossa teologia estará sempre aberta à correção e aperfeiçoamento proveniente do estudo das Escrituras, a
acompanhada pela essencialidade da iluminação do Espírito de Deus. Nesse propósito, a teologia apresenta uma direção humilde para os peregrinos que vivem no mundo de Deus, buscando compreender e vivenciar de forma autêntica as etapas de sua jornada, até que cheguem ao seu destino. Romanos 8, 29 a 30 nos mostra o nosso destino, sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, volte para nos conduzir em absoluta segurança para o lugar que Ele mesmo nos foi preparar, como Ele fala aos seus discípulos em João capítulo 14. O maravilhoso mistério a respeito de Deus aumenta em nossa compreensão à medida que mais o conhecemos. A douta ignorância faz parte essencial da fé genuína e sincera. O conhecimento de nossa limitação não é inato, pelo contrário, ele é precedido pela revelação. É do encontro significativamente pessoal com Deus que tomamos conhecimento de nossas limitações. O nosso conhecimento pode ser real e genuíno, porém é fragmentado e limitado. Contudo, devemos nos alegrar em poder conhecer. O Senhor não exigirá de nós mais do que nos foi dado, mas o Senhor exige fidelidade no muito e no pouco. Talvez aqui devêssemos nos arrepender e chorar pelo fato de que nem sempre esses propósitos estão sendo mantidos diante de nossos olhos. E por isso, temos, por vezes, nos tornado arrogantes e negligentes, confiando em nossa capacidade ou barateando a graça por meio de nossa ociosidade e inépcia. Que o Senhor nos console com o seu perdão, nos imbuindo de maior fidelidade, humildade e piedade, como o próprio Eliú admite, e vimos há pouco no verso 22. Quem é mestre como ele? E no verso 26, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. Deus é grande e Ele é o grande mestre. E nos coloquemos aos seus pés, dispostos a aprender com Ele e ensinar em fidelidade, em humildade, admirando cada vez mais o mistério que nos foi revelado em Cristo Jesus. A Deus toda a glória. Amém.